Os marcos de desenvolvimento infantil são motivo de preocupação para muitos pais. E a comparação nas redes sociais não ajuda nessa ansiedade por saber se os nossos pequenos estão cumprindo aquilo que é esperado deles. Muitas vezes nos pegamos pensando, o filho dela já anda, o filho dela já fala. Já falamos muito por aqui sobre a competição materna, mas para além desse problema, vamos esclarecer se de fato existe motivo para essa preocupação. Para isso, convidamos a Fernanda Guiar, que é fonoaudióloga. Fernanda, bem-vinda. Muito obrigada. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, sobre essa fase linda da sua vida. Estamos aqui numa nova fase, muito feliz, com muitos desafios, e eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Porque quando você é profissional, você tem um ponto de vista, né? E você contribui com o desenvolvimento da criança, da família. Mas quando você é mamãe, você já se preocupa como vai ser a sua vida com o seu filho, né? Com a família em si. Eu sou fonoaudióloga formada há 22 anos, atuo desde então, desde a minha formação. Eu sou fonoaudióloga educacional hoje. Trabalho com esse desenvolvimento infantil voltado principalmente para estimular a parte cognitiva e linguística das crianças, para desenvolver um caminho correto para lá na época da escola elas conseguirem ter um sucesso, né, que a gente fala o êxito de estar com todas as habilidades, as competências preparadas para a alfabetização. Então a gente sabe que existe um caminho longo que começa desde o desenvolvimento da linguagem até a finalização da autonomia da aprendizagem. Então é um caminho lindo que eu fui estudando, né? Uma das coisas que me ajudou muito a me apaixonar pela aprendizagem foi a parte da neurociências, de entender o desenvolvimento infantil, cognitivo, linguístico, e entender quais são as dificuldades que as famílias encontram hoje em dia. Então é algo que para mim é apaixonante, né? Hoje, antes de ter esse projeto, eu tive um outro projeto que é o Instituto ASA, onde a gente tem uma integração de profissionais da parte de fonoaudiologia e nutrição. Então, para esse desenvolvimento, desde a gestação até o desenvolvimento da aprendizagem desse bebê, que vai crescer junto com a família e tudo mais. Então, é o Instituto ASA, que é um filho de coração, né? Que ali está para receber essas famílias, orientar e assessorar, dando o suporte necessário para que a gente tenha mais calma, mais tranquilidade nesse momento. Já que você falou sobre isso, né, para acalmar o coração das mães e dos pais, quais são os marcos do desenvolvimento importantes? Quando a gente está ali, quando o bebê nasce, é importante entender que agora a gente já vai estudando sobre isso, entendendo que o bebê ali na barriguinha da mamãe já está escutando, né? Já está sentindo, já está vivendo a história da família. E para isso a gente já tem que começar a conversar desde a barriga, porque a gente está estimulando essa linguagem da criança, estimulando as sensações e principalmente o sentir, porque eu falo que a comunicação ela é conexão. Então a gente não pode pensar num desenvolvimento se a gente não pensar numa conexão com esse bebê. Então não é bobagem falar com a barriga. Não é bobagem, é necessário. E cada vez que eu vivendo esse processo, eu vejo cada vez mais que você está ali na gestação, mas você não sente o bebê. A hora que você começa a sentir, a conexão é maior. E quando você consegue sentir mais, ele esticando, ele colocando pezinho, mãozinha, vai aumentando mais. Então você vai interagindo, você conversa, ele movimenta na barriga. Então você está sentindo essa comunicação ainda não verbal. Ela está acontecendo ali. Mas falando desse processo de desenvolvimento, então a gente tem que começar a conversar com essa criança, desde bebezinha, mesmo quando ela está ali no desenvolvimento, sem falar, sem nada, ela está tentando gesticular, ela está tentando olhar. Minha sobrinha acabou de nascer, ela está com 3 meses. Nesses 3 meses, ela está o quê? Olhando, ela olha para tudo, ela tenta soltar os sonzinhos, ela começa a balbuciar, porque o balbucio tem que acontecer até os 6 meses, ele pode acontecer antes, mas por volta de 6 meses a criança começa ali no angu, fazer o movimento, fazer os sons, e isso é muito importante, porque a criança vai buscar a sua comunicação visual, o seu falar, né, a comunicação do pai, o que está acontecendo ao redor dela,
para que ela realmente tenha essa vontade, tenha essa conexão, eu preciso entender o que está acontecendo nesse mundo aqui fora. E a gente, como adulto, apresenta, né, tudo o que está acontecendo, as interações sociais, os sentimentos, o sentir, está tudo conectado ali. Então, durante esses 6 primeiros meses é onde a criança vai começar a balbuciar. Depois disso, ela vai interagindo cada vez mais, e é por isso que a gente precisa entender um pouco de desenvolvimento motor, né, social, emocional da criança para interagindo cada vez mais. Mas a linguagem percorre esse caminho, e aí até o primeiro ano ela tem que fazer as primeiras palavras. Fazendo as primeiras palavras, ela vai aumentando um pouquinho o vocabulário, então até 18 meses mais ou menos ela tem que estar fazendo algumas frases, conectando, e com 2 anos ela tem que estar muito mais, com um vocabulário muito mais rico para poder fazer toda essa interação social. A partir dos 3 anos ela tem que estar interagindo com o mundo como um todo, mesmo que ela não fale corretamente. Por quê? Essa fala correta ela vai acontecer até 5 anos. E por isso que é importante acompanhar esse desenvolvimento, porque se ela tiver um atraso, a gente tem como fazer uma intervenção para ajudar essa criança, porque mesmo que ela tenha um pouco de atraso, ela pode alcançar um bom vocabulário, um bom desenvolvimento, principalmente com a estimulação e orientação correta para a família, para os pais. Então, durante esse processo, a criança tem que ir interagindo com as pessoas, melhorando a sua comunicação e principalmente aumentando o vocabulário. Só que para isso a gente precisa ser parte também desse processo, porque tem coisas que ela não sabe o nome, não sabe para quê, e a gente precisa estimular. Então, pensa que a gente está apresentando o mundo para essa criança, então ela não sabe nada, ela não sabe o que é uma gaveta, e a gente acha que ela vem para o mundo sabendo o que é uma gaveta. Então, olha, vamos abrir a gaveta, você está abrindo a gaveta, o que tem nessa gaveta? Então, essa parte da estimulação da família ela é muito importante, porque os marcos vão acontecendo e a gente vai entendendo todo esse suporte que a criança precisa ir oferecendo. Então, eu falo assim, é um mundo que a gente precisa realmente se aprofundar, entender, mas esses são os principais marcos de desenvolvimento. Então, até os 5 anos a criança tem que estar com a articulação correta, os fonemas corretos, e para isso também precisa entender se ela tem alguma alteração orgânica, né? Então, orgânica, uma respiração que não está acontecendo corretamente, um sono que às vezes não acontece durante toda a noite porque ela está dormindo de boca aberta. Então tem algumas questões, um frênulo alterado, tem algumas questões que durante esse processo podem interferir nessa questão do desenvolvimento da fala como um todo. E é normal algumas crianças desenvolverem a fala num tempo diferente das outras? Isso é normal? É normal no sentido que ela precisa ir desenvolvendo. Cada criança tem o seu tempo, mas existem esses marcos para a gente poder se orientar. Porque o que a gente precisa entender, se essa criança teve um atraso, a gente precisa investigar um pouquinho a mais para entender o que é que está trazendo esse atraso. De repente, a gente tem um histórico familiar que precisa ser investigado, por isso que o profissional, ele precisa ser também consultado nesse sentido, né? E entender que o desenvolvimento, ele faz parte, e esse tempo, mesmo que a criança demore para falar, ela precisa desenvolver, faz parte do processo de aumentar o vocabulário, enriquecer o vocabulário, enriquecer a comunicação e principalmente ter essa devolutiva para o mundo adulto, sabe? Ele precisa ter essa comunicação e a interação com a família. Eu me lembro que quando a Maia fez 1 ano e 11 meses, ela falava pouquíssimas palavras, ela não formava frases. E aquilo me angustiava, porque existe esse marco dos 2 anos, que é muito significativo. Sim. E todo mundo, não fala ainda? Não fala ainda? E a Maia começou a falar, desembestou a falar com 1 ano e 11 meses. E aí você respira, né? Tá falando. Tá falando. Quando é que o pai e a mãe precisam ligar esse alerta e procurar um profissional? Esse marco dos 2 anos, ele é muito importante, porque primeiro que eu preciso entender se essa criança, mesmo não falando, ela tem a interação. Então, se ela está pedindo, se ela está solicitando, se ela está devolvendo as respostas. E uma coisa que eu queria até deixar como algo importante é que muitas vezes a gente quer que a criança fale, mas nós adultos precisamos favorecer essa fala.
Então, primeiro eu conto do meu dia, do que eu fiz, porque às vezes eu tenho muitos pais que com idade até mais avançada, na idade escolar, falam, mas ela não conta do dia a dia. Aí eu falo, mas e você conta do seu dia? O que você fez, aonde você está indo, o que você está levando essa criança para ir fazer o quê? Eu vejo muito, acompanho muito a sua família, né? A gente tem muito essa afinidade, e eu vejo que você vai explicando para as crianças o que vai ter lá, como vai ser, então o que eles esperam, né? E depois tem essa devolutiva, como foi para você? O que você gostou? O que você mais se interessou por lá? O que você mais vai lembrar? E eu acho que isso é um ponto importante, porque se a gente não tem esse modelo para a criança tem mais dificuldade. Então, esses 2 anos, a criança realmente tem que passar a interagir de uma forma consciente e mais profunda. E se eu não tenho essa interação aí, eu preciso me preocupar. E outras coisas, eu tenho outros marcos também que precisam ser olhados, como a interação social, porque aí eu entro já mais numa questão de um diagnóstico, né? Então eu preciso investigar mais a fundo. E eu acho que esse é um ponto importante. E tem crianças que às vezes demoram um pouquinho mais, mas quando começam a falar, falam frases inteiras, falam mais perfeito. A minha sobrinha, primeira foi assim, com 2 anos ela falava muito, ainda no enrolation, que a gente, né? Sim, que fica um halorana. Aí eu cheguei para ela e falei assim, então, agora é hora da gente começar a falar, explicar. E assim, 2 aninhos bateu ali, ela começou a se organizar, né? Eu ainda brinquei, você é sobrinha e afilhada de fono, vamos, né? Mas ela foi uma criança que eu acompanhei todos os marcos, até da parte de aprendizagem e alfabetização. E é muito importante esse suporte para os pais, eles ficam tranquilos, né? Eu me lembro que eu ouvi uma fala logo quando a Maia nasceu, que é: a criança, ela tá chegando para uma festa, e a gente precisa apresentar essa festa para ela, que é a vida. Então eu já saí da maternidade falando com a Maia, filha, a gente tá indo para casa, tá muito sol lá fora, tem algumas árvores. E eu fui contando, a hora que eu cheguei em casa, olha, aqui é o seu quarto, é um lugar que a gente preparou com muito carinho. E fui apresentando cômodo por cômodo, porque a criança, ela não sabe, ela tá vendo aquilo pela primeira vez, né? E a gente se esquece disso. A gente acha que, por muito tempo, se acreditou que o bebê, ele ficava só paradinho lá. Sim. Ele era um ser que não se manifestava. Mas, felizmente, isso tem mudado, Fernanda. E é lindo você falar isso, porque eu penso muito a respeito da narrativa que a gente constrói dentro da gente. O adulto está ali com uma narrativa que foi construída. E ele foi construído justamente, muitas vezes, pelos modelos que contaram para você. Porque da sua infância você não lembra tudo, mas você lembra muito das coisas que te contaram, de que você viveu. Então, qual é a narrativa que a gente está apresentando para as nossas crianças desenvolverem a própria narrativa? Eu falo muito sobre isso. Às vezes a criança está num processo de treinar a habilidade motora. Tem um vídeo muito legal na internet que fala sobre isso. Ou a criança vai lá, coloca errado, cai, derruba, né? Derrama o líquido. O pai vai lá e fala, fica muito bravo. Como assim? E a criança está experimentando e aprendendo. E é ali que ela entende as bases da matemática, por exemplo. De quantidade, de mais, menos, de cheio e vazio. E aí, quando é um adulto que está passando por isso, está jantando na sua casa, derruba água ali. Não, fica tranquilo, pode deixar que eu arrumo, né? Isso é algo importante, essa narrativa. O que a gente está apresentando, essa festa, a hora que você falou, eu me arrepiei. Assim. Sim, eu nunca me esqueci dessa frase. É uma festa, e a narrativa que a gente vai trazer para a criança é daquilo que eu vejo na minha vida, na minha sociedade, na minha comunidade. Então, o que eu estou fazendo para apresentar essa narrativa, construindo isso junto com a criança, né? Dando modelo de frase, de jeitos de pensar pelo mundo, né? Fer, e o que pode atrasar, provocar esse atraso na fala? Tem fatores genéticos, a gente não pode se esquecer que a gente está inserido num mundo digital, então muito uso de tela, problemas de audição, o que pode atrasar esses marcos?
O que a gente pode pensar, principalmente nesse desenvolvimento, são as questões orgânicas iniciais, então, questões auditivas, por isso que na maternidade se faz o teste da orelhinha, né, e para entender se está tudo dentro do esperado, assim como o pezinho e tudo mais, esses exames que são pré, né, já ali dentro da concepção. E aí, o que acontece depois disso é acompanhar, principalmente a interação da criança com a parte social, qual é a resposta que ela dá, como ela está olhando para você, como ela está desenvolvendo essa troca com o mundo, e aí dentro disso ir observando. Tem algumas questões, por exemplo, orgânicas que são respiratória, precisa entender medicação, uso de medicação em excesso. Então tudo isso leva a gente a entender que uma criança pode ter algumas questões específicas naquela etapa. Com o crescimento da criança, a gente se preocupa hoje muito com a questão das telas, por quê? Porque ela tira a interação social da criança. O problema é que a criança deixa de querer falar, se comunicar com a família para ficar só no jogo, para ficar só na atividade ali, ou no vídeo e tudo mais. Então isso realmente, existem impactos bem significativos em estudos científicos, né, e fora que você perde de conviver com sua criança, né, parece, ele é bonzinho, mas ele tá ali sem interagir. E tem as questões de habilidade social, que é uma coisa importante, né, que a gente pensa até no neurodesenvolvimento das crianças, no TEA, um autismo. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica, um TDAH, entender todo esse desenvolvimento para realmente ter acesso a tudo isso. E realmente, por que a gente tem os marcos? Para a gente entender se essa criança está dentro do período de desenvolvimento e se precisa de um acompanhamento mais específico. Como é que a gente consegue diferenciar um atraso, né, esse tempo dessa criança, ou isso precisa ser investigado, pode ser uma condição mais séria como autismo ou como um problema auditivo? O problema auditivo, ele é uma questão de percepção, a criança não responde, a criança tem dificuldade nessa interação com o mundo que está à volta, então ela não tem essa conexão. Além disso, quando eu tenho algo que seja de uma habilidade social, que ela não se interage e não responde, né, mais a fundo com objetos, pessoas, ele tem uma dificuldade mais específica do neurodesenvolvimento que a gente pode pensar no autismo, né? Isso é algo importante. Então, é um atraso motor, é um atraso de habilidade social, é um atraso de fala, então é algo que seja mais complexo. O atraso de fala está voltado realmente para as questões do desenvolvimento da fala. Então, essa diferenciação é importante para o pai. Existem outros comportamentos que a criança apresenta que nos leva a entender tudo isso. E a parte da audição, que é uma necessidade nossa de acompanhar essa habilidade da criança do desenvolvimento. Então, ela não tem essa facilidade para ter a resposta para você chamar. Então, a primeira coisa, por exemplo, num autismo que a gente entende, vamos fazer um teste auditivo para ver se essa criança está ouvindo bem. Então, existem os testes que não dependem da criança, na idade que ela está, para ter a resposta. Então, se está tudo bem organicamente, a gente vai investigar outras questões. E está sempre associado a mais questões específicas da criança. E você, como fonoaudióloga, falo que é um trava-língua, né? Fonoaudióloga, já é um treino pra gente. Sim. Como é que você pode ajudar a desenvolver a fala? Que métodos você usa? Existem exercícios para ajudar? Existem, cada paciente que chega no consultório, a gente faz uma avaliação, entende o perfil da criança, faz uma orientação para os pais, que é uma devolutiva de saber o que está acontecendo, e a gente faz um planejamento específico para essa criança, então é individual. Sendo assim, a gente cria algumas atividades através de jogos, atividades de interação, para essa criança poder se comunicar. E muitas das atividades são coisas do dia a dia, como o brincar. Então, o brincar, ele tem que ter uma função de comunicação. Então, muitas vezes a gente vai falar, ele está brincando na fono, mas ela está tratando de um jeito que ele consiga interagir e tenha devolutiva, porque a nossa comunicação é assim, eu tenho a minha parte que eu falo e a parte que eu escuto e tem exatamente essa troca. Então, dentro do âmbito clínico, a gente faz toda essa dinâmica de acessar essas atividades, essas habilidades que a criança tem para poder desenvolver a fala. E cada um
é de um jeito, né? Que depende da idade que a criança está, de qual é o perfil, qual é a dificuldade. E para isso também, muitas vezes, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para poder investigar um pouco mais a fundo, entender como que essa criança está num nível de complexidade maior. E nós, enquanto pais, como é que a gente pode estimular? Você já falou conversar desde a barriga. Como é que a gente pode fazer essas interações em casa para estimular? Uhum. Desde pequenininho, então a gente tem uma fase que a criança ainda está na gestação, mas depois que nasceu a gente também tem alguns recursos que a gente pode utilizar. Então os primeiros livrinhos, né, que são livrinhos de interação no banho, patinhos, brinquedos que são para a idade mesmo, e para isso a gente conta, né, com aqueles recursos que a gente tem lá, descrito qual a idade que a criança tem. Então aqueles brinquedos de monta-monta na fase de 1 aninho ali, de encaixar. Depois tem o monta-monta mesmo, quebra-cabeça. Então, conforme a idade que a criança vai avançando, existem esses recursos físicos, né, que a gente fala, que são recursos que a gente tem que ter a interação. Não é só colocar o brinquedo, é brincar com a criança, interagir, mostrar para ela aquilo que ela consegue desenvolver, né, de raciocínio. Então, às vezes ela está tentando encaixar, vamos tentar virar? Aí você vira para a criança ver o que é o virar. Vamos encaixar de outro jeito? Que cor que é? Sempre interagindo, mesmo que a criança não entenda, ela está no processo dela de aprender e memorizar. Então isso é repetidamente feito. Então não adianta fazer uma vez, você tem que fazer hoje, amanhã, depois. As primeiras interações são de fazer mímica, de fechar o olhinho, de dar um sorriso. Ela vai aprendendo através do corpinho dela. Então, no próprio corpo, ela vai descobrindo, depois ela vai interagindo, né, nessa descoberta. E o pai se alegrando com isso também, porque é uma festa também, né, todo esse aprendizado. Então, pisca para o vovô, pisca para a vovó. Então, aquilo vai mexendo com a criança, ela vai tendo a interação e devolvendo. E assim a gente vai desenvolvendo a cada faixa etária. E ali por volta de 4, 5 anos existem as habilidades e competências que são para alfabetização, que hoje a gente não fala tanto, mas isso é fruto, por exemplo, do meu mestrado, que eu estou fazendo um protocolo para as habilidades auditivas e visuais, para desenvolver isso das crianças antes mesmo da alfabetização. Porque muitas vezes a gente tem crianças que apresentam dificuldades e a gente não entende que é uma falta de estímulo dessas habilidades que são antes, né, pré-alfabetização. Eu me lembro de 2 momentos que eu fazia muito, era falar com as crianças e beber, você quer água? Uhum. Isso funciona? Funciona muito porque quando a criança está desenvolvendo a habilidade de aquisição fonológica, que são dos sons da fala, ela vai se monitorando através da sua fala. Então antes ela não vai conseguir falar água, ela vai conseguir falar água. Depois ela vai falar au. Depois ela vai falar aua, depois ela vai conseguir falar água, porque esse som do G é um dos finais que a gente vai conseguir. Então, por isso que é importante, e ela vai fazendo esse feedback, a hora que você fala, você quer aua? Aí a criança vai olhar e vai falar, água? Tá certo, então, desse jeito, né? Não, água. Então, eu vou te dar água. Lógico que o jeitinho da gente falar, né, com vozinha, não muda nada, mas a gente precisa... Não muda, eu ia perguntar isso. Porque assim, a gente pode ter esses momentos que a gente vai falar, mas não pode falar assim sempre, porque a criança precisa ter um modelo correto de fala. Então a gente precisa ter conhecimento de que aquilo que eu tô falando vai ser o jeito que ela vai armazenar. Então se eu acho bonitinho ela falar errado, uma delícia, grava, né, filma bastante. E assiste. Assiste depois, porque ela precisa desenvolver. É bonitinho, mas ela precisa crescer. E às vezes a gente entende que é difícil para os pais deixarem a criança crescer. Porque a gente quer aquele bebezinho. Foi tão sonhado, esperado aquele bebê, aquela coisa gostosa, mas a criança precisa desenvolver essa habilidade fonológica. Então a gente precisa dar o modelo correto. Então não é falar, oi querido. Não, é querido, oi meu amorzinho, tudo bem com você? A gente pode trabalhar com a melodia, com a entonação, mas a fala precisa ser uma fala de modelo correto. É lógico que de bebezinho ali você pode, né, ainda estimular e deixar seu lado materno falar sobre isso,
mas depois é importante que a criança tenha o modelo correto. Eu tenho um texto que fala, você conversa com o seu bebê? Uhum. Fora os cuticutes, essas coisinhas que a gente fala, mas eu sempre me preocupei em falar corretamente com as crianças. Porque além de tudo existe a questão emocional que você traz ali. Quando a gente está falando sobre a nossa fala, existe o tom de voz, a interação que traz essa segurança. Você tem muito isso na sua fala, né? É falar com verdade, com honestidade, com essa certeza do coração que aquilo está chegando para a criança. E saber que aquilo é um movimento, um momento, uma sensação, uma percepção e que a criança precisa interagir também com as suas emoções. Fiquei emocionada, que ela conseguiu me emocionar. Mas não é, porque a gente entende que existe um mundo aqui dentro, um mundo com a criança e a gente está aprendendo a lidar com esse mundo. Eu também acho que vou me emocionar nesse momento, porque é lá na frente que a gente vai ter colher esse fruto, sabe? Sim. Dessa conexão. E eu vejo muito isso, você fazendo isso com as suas crianças, né? É a conexão com a verdade, com a emoção, com o sentir. E a gente precisa permitir que as crianças sintam. É uma coisa que a gente, adulto, não sabe nem a gente sentir. Imagina ensinar para sentir. Eu falo muito sobre isso em todos os meus trabalhos com os pais. A gente precisa ir mais profundo na comunicação. Trazer o mundo do sentir para que elas possam conectar e lá na idade mais adulta conseguir ser verdadeiros com o mundo e receber essa verdade também. E poder falar sobre os nossos sentimentos. Sim. Hoje eu tenho me descoberto, né, num processo de autoconhecimento e falar para as crianças, das minhas crianças, que elas precisam falar sobre os sentimentos. Então, quando alguém me irrita, eu tô com raiva agora, não chega perto de mim, eu preciso me acalmar, eu falando para eles. Uhum. Hoje o Benjamin já fala, eu tô com raiva, mamãe, eu tô com muita raiva. Permitir com que eles sintam e falem, né? Isso, e isso vem do modelo que você oferece. Porque muitas vezes o que a gente faz com a criança? Você precisa respeitar, precisa ser educado, não pode ter raiva, tem que compartilhar o brinquedo, enfim. Tem N situações que acontecem que a gente vai, como adulto, dificultando o processo de sentir, de se comunicar. E a gente precisa começar a entrar nisso. Porque se a mãe está com raiva, mas ela não fala, a criança sente. Mas aí, no sentir dela, ela vai falar assim, se a mamãe falou pra mim que não tá com raiva, então acho que eu não posso confiar em mim. Não na mamãe. A mamãe é a minha referência, meu papai é a minha referência. Então, se eu tô pensando isso, eu acho que eu não posso confiar no que eu tô sentindo. E daí a gente... Ou quando eu tô chorando, que a gente chora, viu, gente? Eu não foi sempre assim, eu precisei, né, trilhar uma trajetória longa. Tô chorando, aí a criança, né, a Maia chegava pra mim, o que foi, mamãe? Você fala nada. Como que não é nada? Né? Você tá chorando. Eu aprendi a falar pra ela, tá doendo. A mamãe teve uma situação que me machucou, tá doendo. Já chorei no colo da Maia. Dela me colocar aqui, ó, com 3 aninhos, vai ficar tudo bem, mamãe. Vai ficar tudo bem, mamãe. E é isso, né? E tá tudo bem mesmo, porque você tá fazendo o quê? Oferecendo esse espaço para quando ela não estiver bem, ela também deitar no seu colo. Exatamente. E ela poder falar, e você falar, vai ficar tudo bem. É difícil esse movimento, esse momento, mas vai dar tudo certo. E é um mundo de conexão com o nosso sentir. Eu falo que se a gente não aprende a sentir, a gente não ensina a criança a sentir. Então, é um lugar muito especial para os pais começarem a entender que no mundo de hoje, que a gente só reage, a gente precisa parar para poder ouvir, sentir e se comunicar. Eu quero fazer uma pergunta que eu sempre ouvi, eu quero tirar essa dúvida. Por que os bebês falam primeiro papai do que mamãe? É mais fácil na verdade, falar papai? Na verdade, mamãe é mais fácil porque ele tá sempre fazendo o movimento do mamãe. O que acontece é que muitas vezes a gente não percebe isso acontecendo no período que a mamãe tá brincando, porque ela tá ali fazendo o movimento, mas o papai é forte. Então, uma das coisas que uma vez eu ouvi também, que é muito interessante, que quando a criança está começando a se desenvolver, indo para a vida, ela aprende a papar. Ela passa do mamar para o papá. Então, quando ela faz dessa transição, é onde ela também está reconhecendo
o mundo da mamãe e do papai. E ela tá trazendo isso como uma força. Então a mamãe, ela é colo, o papai, ele é força. Então essa conexão com tudo isso acontece de uma forma integrativa. E é importante a gente também aprender a oferecer esse lugar do papai ali, né? Muito importante. Comecem desde cedo. Comecem desde cedo, porque que bom que tá falando papai. Puxa. A mamãe deu colo, deu abrigo e tudo mais, mas o papai sempre esteve por aqui, sempre ajudou, né? Então construir essa relação como uma coisa positiva. É que os meus dois falaram papai. É mesmo? E na época fiquei magoada, né? Você fala, poxa, eu tô aqui todo santo dia cuidando dessa criança. Sim. E eu li em algum lugar que era mais fácil o papai. Na verdade, todo esse desenvolvimento da criança, ele tem uma integração, né? Então, todas essas conexões com a fala, com interação. Então, quem que você chama mais? Você fala o papai ou você fala a mamãe? Você fala você tá apresentando. O papai. Então, o papai. Você tá ali como mamãe, mas geralmente você fala, vem aqui, vem no colinho, né? Você olhar para a criança e falar, a mamãe tá aqui, cadê a mamãe, né? Isso é tão importante quanto fazer para o papai. Eu tenho uma última pergunta. Os meus 2 filhos tiveram a gagueira fisiológica. Uhum. Quando ela acontece, isso passa? Precisa de ajuda? Ela, principalmente uma coisa que é importante a gente entender, esse tempo, esse período, a ansiedade dos pais é muito grande. Sim. Né? O medo da criança instalar uma gagueira é muito importante nesse momento. Então, ela passa. Quando a gente não tem um histórico familiar, a gente não tem gagueira na família, isso traz essa tranquilidade para as famílias, e ela passa. O que eu sempre oriento? A gente precisa entender o nível que a criança tem de disfluência, né? O quanto ela está realmente gaguejando naquele momento, trazer segurança para a criança, deixá-la falar do jeito que ela consegue e depois você repetir de uma forma correta. Então, se eu falo, mamãe, eu quero muito ir naquele amigo. Você quer ir no amigo? E o que você quer brincar? Não dá ênfase no que está acontecendo, e sim na comunicação que ele está trazendo, e dá o modelo correto para ele. Eu falo que nesse momento a calma dos pais ajuda muito nessa transição. Por que acontece? Porque o nível de interação dessas conexões neurológicas e a criança buscar o vocabulário ainda não estão integradas. Então eu penso muito mais rápido do que eu falo. Então nessa organização é onde acontece a gagueira. E a criança sendo estimulada pela família, dessa interação, de buscar mais vocabulários e conseguir interagir, ela tem mais tranquilidade e passa por esse processo. Então, acontece, por volta de 2 anos e meio a 3 anos, depende do nível que a criança está, de evolução do desenvolvimento da fala, passa sozinha, mas é importante que a gente não fique interrompendo a criança, ou falando, para, respira, porque aí eu perco a conexão do que eu estou sentindo e pensando, e aí eu desorganizo toda essa etapa. E eu posso até instalar uma gagueira, né, para a gente poder entender quanto isso é importante. Essa calma, essa tranquilidade e ser suporte dessa fase, dessa transição. A gente espera que esse episódio tenha sido esclarecedor para você, mãe, pai ou cuidador que está aflito sobre esse marco de desenvolvimento do seu pequeno. A gente volta em breve com mais dicas e informações para você. Obrigada, Fê. Foi um papo delicioso. Eu que agradeço, Bruna. Eu agradeço o podcast da Clean e agradeço a oportunidade de estar aqui comentando com vocês um pouquinho do conhecimento. Até o próximo Pod Clean.